Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez pela Bíblia no dia a dia. E o texto que eu convido você a meditar comigo hoje é Marcos, capítulo 10, versículo 43. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser o servo. Nestas palavras eu quero meditar com você hoje. Quanta importância nós damos a pessoas que estão diante dos holofotes. Quanta importância nós damos a pessoas que estão na televisão. Muitas vezes temos a tendência de achar que pessoas de destaque, pessoas que estão na mídia, pessoas que parecem grandes, são as pessoas mais importantes do ponto de vista de Deus. Isso nos ilude de sobremaneira, porque por mais que nós não façamos tais declarações, é exatamente assim que pensamos muitas vezes. Imagine, quando vamos falar sobre uma pessoa que tem as bênçãos de Deus. Será que nós nos lembramos daquela irmã que ora, aquela irmã do círculo de oração? Ou será que nós nos lembramos daquele pastor eloquente? Quando nós vamos falar sobre alguém que está ao nosso lado, falamos acerca de pessoas que não têm condições financeiras ou falamos acerca de pessoas que estão bem financeiramente? Veja, declarações como essa nós não fazemos, mas é exatamente assim que nós muitas vezes somos apanhados, pensando. Algumas pessoas, elas sentem-se como um pequeno grão de areia diante da imensidão da praia. Mas não importa o quão insignificante você se julgue diante das pessoas com as quais você se compara. Nós podemos ser grandemente usados por Deus. Uma vez eu estive lendo sobre Martin Luther King e um dos seus sermões, lá no ano de 1968. Martin Luther King, ele cita essas palavras de Jesus no livro de Marcos, capítulo 10, e depois ele diz: todos podem ser grandes, porque todos podem servir. Você não precisa ter formação superior para servir. Você não precisa concordar o sujeito e o verbo para poder servir. Você não precisa saber filosofia sobre Platão e Aristóteles para servir. Você só precisa de um coração cheio de graça, uma alma gerada pelo amor. E aqui Martin Luther King foi muito feliz. É a graça salvadora de Deus que move um coração cheio de apreço pelo ser humano. Apenas você, que foi alcançado pela graça, consegue realizar boas obras em prol de outros. A graça faz com que você se preocupe com o bem do próximo. Isso é a graça de Deus alcançando o seu coração. Quando os discípulos de Jesus eles discutiam nessa passagem, Jesus ele simplesmente diz: aquele que quiser ser o maior tem que ser o vosso servo. Diante dessas palavras de Jesus, explicadas também por Martin Luther King, eu às vezes paro e penso: será que nós compreendemos de verdade essa grandeza? Ou a nossa grandeza é aquela que eu citei no começo? Quem aparece mais, quem tem mais condições, quem tem uma melhor profissão. Será que nós podemos servir ao próximo, executando tarefas que nos deixem alegres, mesmo que essas passem despercebidas, não tenham os holofotes, não tenham os agradecimentos? Qual que é o nosso propósito? Será que é servir ou será que é ganhar os aplausos? Jesus disse sobre aqueles que estavam interessados em aplausos: eles já têm a sua recompensa. Se nós estivermos dispostos a ser servos, a nossa vida se transformará e se mostrará que o único motivo pelo qual nós o fazemos é para agradar ao Senhor em demonstração do amor ao próximo.
as pequenas coisas feitas em nome de Cristo tornam-se grandes. Os aplausos passam, mas aquilo que você fez com o seu grande coração atingido pela graça vai com você para a eternidade. Pastor Edson Reis. Deus abençoe todos vocês. Até o nosso próximo encontro pela Bíblia no dia a dia.